Guerreiros, hora de falar sobre o caso das máscaras de chumbo. O pessoal tem pedido há um tempão já, eu desconheci o caso, dei uma estudada para poder trazer a minha opinião sobre o assunto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o caso para as pessoas que não o conhecem ainda e posteriormente eu vou dar meu comentário sobre esse caso misterioso. Na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, isso faz mais de 30 anos, né? Um caso antigo já. Uma criança foi subir para catar uma pipa presa numa árvore no alto desse morro, um morro de subúrbio, terrenos baldios, né? E essa criança subiu lá e encontrou neste terreno baldio, no alto desse morro, 2 cadáveres que morreram, teriam morrido há 1 ou 2 dias atrás. Encontraram esses cadáveres um dia de chuva, um dia forte de chuvas. Essa criança encontrou esses 2 cadáveres, eles estavam de terno. A criança voltou correndo até a comunidade, chamou a polícia veio, identificaram ali esses 2 corpos estranhos no local e começaram já a observar os primeiros detalhes, né? Os corpos não haviam marcas de violência, não havia, né, nenhum tipo de perfuração ou laceração na carne, os corpos estavam intactos, os 2 vestindo terno, e o engraçado é que ao redor desses corpos haviam objetos. 2 máscaras de chumbo, na verdade eram óculos, 2 óculos de chumbo, um pacote com 2 toalhas embrulhadas e mais uns objetos de laminado, né? Objetos estranhos ao redor dos corpos, no qual as máscaras de chumbo eram as mais intrigantes, né? Então, esses corpos foram levados então para o IML e começa o mistério. Por quê? Muitas pessoas alegaram ter visto durante esse dia famigerado no que morreram esses 2 indivíduos, muitas pessoas alegaram ter visto luzes no céu, barulhos estranhos, foram vários relatos feitos à polícia de luzes no alto dessa montanha, né? What I'm very intrigued with is the series of reports by people who were independently saw some lights over the hill at the time of the approximate time when the 2 men died. O caso foi envolto em uma série de mistérios, porque a autópsia ficou meio dúbia, meio estranha essa autópsia, não revelou a causa da morte, né? A causa da morte não foi revelada, então eles colocaram na autópsia como causa da morte indeterminada. Parece que houve negligência e falta de responsabilidade durante a autópsia. As vísceras que eram para ser analisadas acabaram sendo perdidas por causa do estado exagerado de putrefação que estavam os corpos. Alegaram que não foi possível fazer direito à autópsia, então os corpos foram enterrados sem uma causa da morte. Depois a polêmica foi ficando mais forte, pediram para que fossem exumados os corpos, trazidos de volta, né, desenterrados para fazer novas investigações que não resultaram em nada. No final houve a polêmica dos documentos que foram rasurados, ou seja, o nome dos responsáveis pela autópsia foi apagado e outros nomes foram colocados em cima, gerando uma polêmica a respeito de acobertamento, se alguém estava tentando acobertar o caso ou não. E, no final das contas, o caso tomou proporções internacionais, peritos do mundo todo interessados, né? A questão foi tomando um ar de ufologia por causa dos barulhos que foram ouvidos, as luzes que foram vistas no céu e o fato deles estarem com essas máscaras de chumbo, porque óculos de chumbo significa que eles estavam tentando se proteger de radiação, né? Da radiação que poderia atacar os olhos. Então eram óculos de chumbo. Uma investigação na vida dos 2 indivíduos, se não me engano o nome deles é Miguel e Manuel, né? Esses 2 indivíduos que foram encontrados dessa maneira, né? Investigando um pouco a vida deles, descobriu-se que eles trabalhavam com espiritismo, eles eram interessados em vários assuntos paranormais, eles eram interessados em assuntos de ufologia, ou seja, um mistério por detrás da figura desses 2, né? Eles alegaram para a família que estava indo para São Paulo, que os 2 são eletricistas, são 2 eletricistas, alegaram para as famílias que estavam indo para São Paulo, mas no final pegaram e foram para Niterói, tomaram um copo d'água, isso é bem conhecido, eles pararam num bar, pediram uma água mineral, o dono do bar disse que eles estavam apressados e com um aspecto de eufóricos,
Dali seguiram para o morro e lá em cima do morro morreram dessa forma estranha, né? Não há vestígios de violência, então não se sabe como morreram. O fato mais intrigante de todos ainda são os bilhetes que foram encontrados. Foram encontrados 2 bilhetes junto dos corpos e uma quantia em dinheiro também, parece que R$200 foram encontrados no bolso de um dos rapazes. E a carta, o que dizia essa carta? Esse bilhete que foi encontrado dizia o quê? Dizia o seguinte: 16h30 está no local determinado. 18h30 ingerir cápsula após o efeito, proteger metais, aguardar sinal. O outro papel continha alguns cálculos de questões elétricas de eletricista, né? Os dois eram eletricistas, então havia esses cálculos. E no outro, como eu já havia dito, né? Estar no local na hora certa, ingerir cápsulas, proteger metais e aguardar sinal, né? Então, assim, um grande mistério. O interessante é que quando isso passou a tomar proporções internacionais, um grande ufólogo conhecido, né, o Jacques Vallée, que, assim, na comunidade científica é um dos mais antigos, um dos mais respeitados. Inclusive, eu acho às vezes que a comunidade ufológica exagera um pouco nas coisas, eles são muito entusiasmados demais com a coisa, né? Olhinhos brilhantes demais. Agora, o Jacques Vallée é um cara pé no chão. Ele é um dos pesquisadores que eu dou muito crédito. I don't know of any other case where victims were found with lead masks. Que a radiação, quando ela vai realmente atingir o ser humano, ela atinge diretamente, ou através da pele ou através dos olhos. It's still one of the most puzzling cases in the archives of UFO investigation. Eu não imaginava que ele estaria envolvido nisso, que ele veio, né? Passados já 20 anos depois do acontecimento desse caso, o Jacques Vallée veio até Niterói, subiu lá no alto do morro e para fazer algumas investigações e tal. E ele se envolveu nesse caso, inclusive em um dos livros dele, ele relata esse caso brasileiro. E o interessante na questão do Vallée é que ele relatou que quando foi lá no local, né? O local se encontrava, o local onde estavam os corpos não crescia mato, né? Aquela coisa bem clássica de casos de contatos ufológicos e tal, né? De não haver, o mato não cresce no local, as plantas não crescem no local, o local dos corpos fica definido numa área onde nada cresce, né? O Jacques Vallée relatou esse caso. Opportunity to go to Rio in 1980, and by then the case was already fairly old, but the Rio police was already reopening the investigation, and I had a chance to go up that hill. Vous êtes sûr que les corps ont été trouvés à cet endroit-là? Certeza absoluta. Intéressant. Comment se fait-il que la végétation n'est plus poussée? What we saw was, of course, the vegetation had changed somewhat, but the spot where the bodies had been found was still bare. I mean, there was no grass there. It was, very clear that something very, very unusual had happened there. Bom, então assim, gente, no geral o caso é esse. Se você quiser investigar, conhecer melhor o caso, na internet tem vários vídeos. Isso foi um caso que aconteceu já faz 30, 40 anos atrás, então você tem matérias de TV, você tem o Linha Direta, Rede Globo, vários canais e emissoras da época fizeram documentários sobre o tema. Então, eu não vou me estender mais relatando o caso. O caso é esse, no geral. Existem nuances menores, existem mais detalhes, mas eu não vou passá-los aqui. Você pode pesquisar. Eu vou dar a minha opinião sobre o assunto. O que eu acho que... qual é o resultado disso tudo? Trata-se apenas de uma opinião, gente. Eu não sei qual é a verdade sobre o caso. Ninguém nunca vai saber. É mais um dos mistérios que temos aí, né? Agora, na minha opinião, de fato, os dois rapazes foram até a esse morro,
na intenção de um projeto, né? Eles selecionaram as toalhas, eles confeccionaram esses óculos de chumbo, eles já foram com a roupa arrumada, com as capas de chuva que foram compradas, ou seja, eles foram com um objetivo específico até o local. Não foi por coincidência que chegaram no topo daquele morro, eles estavam de fato planejando tudo aquilo foi um planejamento. Eu acredito que esses dois realmente estavam envolvidos com esse universo do paranormal, né? Eles eram entusiastas de entidades, espíritos, em contato com mundos paralelos, contato com entidades extradimensionais, contato com alienígenas. Eles eram interessados, eles liam livros e as pessoas que viviam em volta deles alegam terem presenciado os fenômenos paranormais em volta dos dois, objetos que se movem, coisas que se escutam, né? Coisas estranhas que se escuta, coisas estranhas que se vê. E pelo que parece, eles eram entretidos com esse assunto do paranormal, do espiritual. Creio que tenham subido até o topo dessa montanha na ideia realmente de entrar em contato com alguma espécie de entidade, com alguma espécie de alien, ou entidade extradimensional, espírito, ou contato com algum mundo paralelo. Esses dois estavam estudando esse assunto. Eu creio que eles tenham desenvolvido uma teoria a respeito disso tudo. Eles devem ter estudado vários elementos esotéricos e piraram em alguma teoria do qual eles criam ser verdade, né? Isso existe muito, né, gente? O próprio caso do Bruno Borges tem muita relação com esse tipo de coisa, né? O rapaz lê, estuda, acaba tomando conhecimento sobre essas esferas mais herméticas, mais obscuras, né, da realidade, contato com mundos paralelos, com entidades extradimensionais. As pessoas vão pirando nessas ondas e começam realmente a crer em diversas teorias. Eu acho que eles estavam envolvidos ali com algum estudo hermético, com algum estudo de espiritualidade profunda, e criam de fato que conseguiriam entrar em contato com algum mundo exterior, com alguma entidade, com algum alienígena. Eles acreditavam que tinham a capacidade de entrar em contato com isso. Inclusive, um dado interessante é que esses rapazes eles estavam trabalhando com explosões, né, pelo que me foi dito ali no documentário. Eu passo para vocês agora. Miguel e Manuel fazem trabalhos espirituais com explosivos. Ele estava muito empolgado e que ele ia poder ajudar muita gente a sair de alguns problemas que são chamados problemas espirituais, né? Aí eu falei com ele: Dedé, isso aí não é problemático. Não, isso é coisa normal, que no espiritismo é usado esse meio para afastar espíritos inferiores. Ou seja, eles buscavam compreensão através da energia liberada por explosões e como que isso afeta a questão espiritual e tudo. Então, eu creio que eles estavam entretidos com essa questão toda do paranormal, do esotérico, de abertura de portais, contato com entidades e com mundos paralelos, e eles acreditavam que conseguiriam, de fato, estabelecer algum tipo de contato. Então, eles planejaram todo o esquema deles, foram até o topo dessa montanha, com tudo marcado, com horário marcado, com os objetos corretos, que dentro da teoria deles, aqueles objetos tinham a sua funcionalidade. E eles subiram naquela montanha de fato para tentar entrar em contato com algum universo paralelo, com alguma coisa desse gênero. Creio que a morte tenha sido ocasionada pela ingestão de algum produto químico, de algum remédio, porque eles mesmos revelam isso no bilhete, né? Estar às 4h30 no local marcado, às 18h30 ingerir cápsula e aguardar sinal. Ou seja, eles criam de fato que eles iriam ali tomar essas cápsulas e entrar em contato com algum mundo paralelo ou serem levados a outra realidade. Eu acho que eles acreditavam de fato nisso e foram até o fim, né? Mesmo com a possibilidade da morte. Talvez a morte até fosse o caminho, né? Isso não é novidade, né? Essas pessoas que entram nessas teorias esotéricas mais pesadas e acabam colocando a sua própria vida em jogo na busca por esse contato, na busca por algo superior, né? Por um contato com alguma entidade paralela, etc. e tal. E a gente vê esses casos, e as pessoas, a morte às vezes é esse caminho, né? Talvez ali tenha sido quase um suicídio
Não sei se eles acreditavam que fossem morrer de fato, mas acho que eles sabiam que talvez houvesse esse risco. Por que que a autópsia não revelou a causa da morte? Tem todo esse mistério em torno da autópsia. A galera já vem com a teoria de conspiração, de que, né, existe todo o encobertamento dos órgãos públicos para acobertar esse caso e tal. Eu acho que não é para tanto, não chega a esse ponto do acobertamento. Eu acho que no caso da autópsia, essa história de rasurar os documentos e não haver um laudo sobre a causa da morte, eu acho que isso foi a parte da negligência, da falta de responsabilidade, um IML ali com precário, com falta de equipamento, as vísceras apodreceram, eles não tiveram como preservar as vísceras, então elas apodreceram, e o responsável, quando viu que o caso era grande, que aquilo estava saindo na mídia, e que ele poderia ser acusado por negligência, por falta de profissionalidade ali, de ter feito um trabalho mal feito, de ter perdido as provas do crime, né? Achou que era um caso qualquer de 2 malucos bêbados mortos, não deu a devida importância e na hora perdeu as vísceras apodreceram, a pessoa perdeu a oportunidade, o laudo ficou mal feito e a pessoa, quando viu que o caso ia estourar, que era um caso grande de mídia, ficou com medo e falou, meu Deus, eu vou tomar um processo aqui pelo meu trabalho mal feito. E aí mudou nome, rasurou, fugiu, né? Todo esse mistério em volta da autópsia, eu creio que não seja um acobertamento do governo, e sim pura negligência e falta de responsabilidade que levou os peritos ali a temerem a sua própria carreira, né? Depois de ter feito um trabalho mal feito. As vísceras colocadas numa prateleira. E eu perguntei, mas como? Doutor, as vísceras estão podres, mesmo porque nós não temos reagentes. E o que foram feitos com das vísceras? Local das coisas podres, jogado fora. Então, assim, eu vejo em volta desse caso um caso clássico de paranormalidade, de contato com mundos paralelos, contato com entidades extradimensionais, essa questão toda da espiritualidade. Eles tinham esse envolvimento com a questão do espiritismo, da espiritualidade. Não que o espiritismo tenha algo de problemático em relação a isso. Eu acho que eles não eram só espíritas, eles estavam indo muito além. Esses dois aí tinham uma curiosidade aguçada e foram criando suas teorias, e inclusive creio que outras pessoas estejam envolvidas. Outras pessoas que botaram pilha, não, vai dar certo, o plano de vocês é interessante. Foram colocando pilha e esses dois entraram de cabeça nessa história. Então, a gente sabe que o fenômeno UFO não se trata, no fundo, o próprio Jacques Vallée é um dos que admite isso, né, de que a questão ufológica não é uma questão cósmica, não são aliens biológicos que vêm de outras galáxias, e sim um fenômeno extradimensional, um fenômeno de cunho parapsíquico, um fenômeno de cunho espiritual, né, no qual estamos trabalhando com realidades paralelas, com entidades que trafegam esses universos paralelos, né, estamos lidando com um fenômeno parapsíquico, né, onde tudo ali teve um contexto, né? As luzes que as pessoas viram, o fenômeno todo sobrenatural em volta desses dois aí, para mim, é um caso de fenômeno sobrenatural envolvendo a parapsicologia, espiritualidade, acesso a entidades e mundos paralelos. É disso que se trata o caso. Eu não vou me estender mais, já estamos em 22 minutos. Eu espero que eu tenha trazido algum esclarecimento sobre o tema. O tema é uma incógnita, vai permanecer um mistério. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.